Olá, boa tarde a todas e todos e todes. Bom estar aqui. Este é mais um dos nossos trabalhos de comunicação com o objetivo de oferecer a todos vocês um conteúdo de reflexão, onde vocês possam interagir, possam propor, possam fazer a crítica, enfim, usem à vontade, fiquem à vontade. Esse será o segundo podcast da Caminhada pelos Direitos, né? E Caminhadas pelos Direitos, eu vou só explicar rapidamente que foi um projeto que eu idealizei e realizei também em toda a Chapada Diamantina há alguns anos atrás, mais ou menos 5 anos, 4, para ser mais preciso, onde durante uma semana eu visitei vários lugares, várias comunidades, várias cidades e fazendo o debate pelos direitos da criança e do adolescente. Então, todo o resultado desse trabalho e o relatório final desse trabalho nós chamamos Caminhada pelos Direitos e foi entregue ao governo da Bahia, logo que nós estávamos na Chapada Diamantina, com várias sugestões. Naquela ocasião, eu identifiquei junto com alguns companheiros e companheiras que caminharam comigo durante essa semana. Nós identificamos nos debates várias situações de precariedade, de precarização da política pública, da defesa de direitos, sobretudo de direitos humanos, enfim, da fragilidade do sistema de proteção dos direitos da criança e do adolescente, mas também da comunidade como um todo. Entregamos à Assembleia Legislativa da Bahia, entregamos ao governo do Estado da Bahia e entregamos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e solicitamos providências. Entre essas questões todas que nós identificamos naquele momento, e que eu imagino que agora a situação deve estar bem mais complicada, estava o sistema de garantia de direito. Por exemplo, tem um promotor de justiça que toma conta de 6, 7 comarcas. Isso é um absurdo, porque do ponto de vista da garantia do direito, esse profissional ele não vai dar conta e o sistema de garantia naturalmente está prejudicado, não consegue atender e nem atender em tempo e a tempo todas as questões que a comunidade leva em relação a essa população. Da mesma forma que encontramos o juiz que tem a mesma quantidade, encontramos juiz inclusive que tem 9 comarcas, né? Um cara sozinho para tomar conta de 9 comarcas numa região delicada do ponto de vista do conflito, do ponto de vista da violação do direito, e ele sozinho para tomar conta, e ela também para tomar conta disso, foi muito complicado. Como defensor público e defensora pública nem se fala, porque não existia, né? Ou seja, a população naquela região, como a grande maioria do país, né, não tem o direito de ter em seu benefício e quando a sua necessidade requer, um defensor e uma defensora pública para poder cuidar dos assuntos que são naturalmente o Estado tem que dar conta. Né? A população pobre não tem dinheiro para pagar um advogado, para cuidar de todas as questões que são naturais e que pipoca dentro da própria comunidade. Então a defensoria pública tem que funcionar. É um sujeito do sistema de garantia de direito e faz parte do sistema de proteção. Não tem como não ter. Mas eu me lembro que naquele momento isso também foi identificado. Não tinha, simplesmente não tinha. Às vezes a gente encontrava assim uma seccional da OAB, que lá tinha um advogado, uma advogada que cuidava, né, pro bono das questões mais emblemáticas e as mais delicadas que chegavam ali. E assim aquela população de todos os municípios que eu visitei na Chapada Diamantina e fora da Chapada Diamantina, continua até hoje na mesma situação. Não sei se o governo do estado tomou providência, não sei se o Tribunal de Justiça tomou providência para poder resolver. Por isso, a partir disso, nós constituímos esse planejamento que chamamos Caminhada pelos Direitos e com base na filosofia e na vocação desse planejamento, tudo que nós discutimos daí para cá faz parte desse conjunto de Caminhada pelos Direitos. Tanto os vídeos que vocês vão encontrar lá no canal, pode visitar o canal, tá lá, todos os vídeos, os conteúdos desses vídeos, todos eles compõem esse mosaico do que nós chamamos Caminhada pelos Direitos.
e pelos direitos da criança e do adolescente, mas também pelos direitos das famílias, pelos direitos das populações vulneráveis que vivem à margem deste país afora. Então essa é uma primeira questão que eu queria só esclarecer, porque acho que você vai lá no canal e encontra todos os vídeos. A gente não tinha conversado ainda, a gente não bateu um papo ainda a respeito de tudo isso, né? Nesse sentido. Então, se alguém tiver alguma dúvida, traz que nós vamos conversar, eu pauto novamente e a gente volta a conversar. Eu também gostaria muito de perguntar, de saber como foi que você passou, ou vocês passaram sua Páscoa, como que vocês confraternizaram, como que foi o almoço do domingo, ou quais foram os desafios que vocês tiveram. Eu sempre penso nisso quando essas datas comemorativas, mas datas históricas, seja ela religiosa ou não, ela apresenta diante de nós com uma proposta que não necessariamente é a mais ortodoxa possível, né? Geralmente são as mais esquisitas possível. E eu estou utilizando essa terminologia para dizer que, de fato, as coisas são apresentadas à população de maneira geral e que não são aprofundadas. E eu fico pensando muito qual é a relação que a população, de maneira geral, quando chega nessas datas religiosas, tem com o significado de tudo isso, né? Claro, os cristãos, de maneira geral, mas em especial os cristãos católicos, têm aí um ritual que é religioso, eucarístico, digamos, litúrgico, digamos assim, que cumpre aí. Mas eu fico pensando muito como é que é lidar com uma realidade. Acabei de apresentar para vocês o nome do Caminhada pelos Direitos. E eu estou pensando um pouco como que vocês interpretam essa questão pascal, né, na vida cotidiana, e qual é a relação que vocês fazem com o cotidiano que vocês têm, que todos nós temos, que a população, e sobretudo os pobres desse país têm, né, quando você está olhando. Ou seja, é só uma relação econômica, é só uma relação gastronômica, comer chocolate ou comer peixe na sexta-feira santa para os católicos, ou carne, ou seja lá o que você tem para comer em casa e você come. É só esta relação que você faz, ou tem alguma coisa a mais que você para pensar, enfim, o que eu estou fazendo, qual é a minha reflexão. E eu, como a minha área da filosofia, eu gosto muito de trazer um ingrediente nesses momentos para provocar mesmo. E aí e a minha provocação, ela vai no sentido de mover cada um e cada uma a sair um pouco fora, tomar distância desse aspecto religioso, angelical. Jesus entregou-se por nós, morreu-se por nós, morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. E eu fico pensando assim, quais foram os pecados, né? Alguém enumerou esses pecados dos quais alguém tomou a decisão de se matar ou se morrer ou ser assassinado no meu lugar por conta desses pecados, e a partir daquela morte eu sou um homem livre e agora eu vou fazer da minha vida o que eu bem quiser entender, quando a história me diz que não é na verdade, que se for essa questão de que de pecado nós estamos falando, eu acho que a morte foi em vão naquele momento. Desculpe se eu estiver provocando fortemente, mas eu quero mesmo trazer essa reflexão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho, e se é verdade que a mensagem da cruz era libertar o ser humano dos seus pecados, e aí vamos entender pecados com todas as aspas, e aí nós podemos trazer aqui agora, não tem comida, não tem escola, não tem segurança pública, não tem dinheiro para cuidar e comprar uma roupa, não tem a medicação, não tem casa. Ou seja, tudo isso são pecados, e são pecados ligados ao capital que come tudo e larga a grande maioria chupando o dedo porque não tem o que comer. E aí, de novo, eu pergunto, como foi o seu almoço de Páscoa? Dá para fazer uma relação do teu almoço de Páscoa com o preço do peixe, por exemplo? Com o preço do feijão, do quiabo, para os baianos que adoram. Esta é uma época de usar muito quiabo, né? E em tantos outros ingredientes, dá para fazer esta relação. Dá para fazer uma relação pecaminosa com o preço do gás, por exemplo, com o preço da cesta básica para 4 famílias. Dá para fazer uma relação
com que cada trabalhador e cada trabalhadora recebe de salário no final do mês, numa sociedade, num país que tem uma das maiores economias desse planeta, dá para fazer isso? Era desse pecado que Jesus Cristo estava falando? Porque se eu me lembro dele, e eu acho que a morte dele foi extremamente revolucionária, e se eu me lembro muito, uma das questões centrais do assassinato de Jesus Cristo foi enfrentar os poderosos políticos e tudo mais, e dizer para os caras, e botar o dedo na cara dos caras para dizer, vocês estão roubando, vocês não cuidam das pessoas. Enfim, tem uma série de debates que é mera coincidência quando você olha hoje e faz essa comparação. Se é desse pecado que nós estamos dizendo, eu estou de acordo. Se é um pecado salvífico, aquele que eu vou ser arrebatado, que alguma coisa vai me levar para o espaço, para eu viver em uma outra dimensão de maneira diferente, me perdoe. Eu não acredito nele. Eu acredito naquilo que está encarnado aqui no meu cotidiano, na minha vida de viver, no meu jeito de viver, no meu jeito de me colocar nessa sociedade, no meu jeito de me preocupar com as pessoas dessa sociedade, como sou feliz ou como não sou feliz, enfim. Então, se é desse pecado, eu estou em pleno de acordo com todos vocês. E aí eu também tenho que dizer que o meu almoço foi bom, foi tranquilo, mas os preços, quando coloco na ponta do lápis tudo que gastei para fazer minha comidinha no domingo, olha, sinceramente, é uma afronta, né? Uma afronta à dignidade e o direito de alimentação, ou o direito de viver com dignidade nessa sociedade. Então, só para perguntar a vocês, como foi o teu almoço de Páscoa? Como foi passar por esses dias, né, refletindo e alimentando a esperança de que amanhã será um outro dia, mas só será um outro dia se cada um levantar do sofá ou da cadeira e se mexer, porque senão não vai acontecer nada, né? Do ano que vem nós vamos estar aqui de novo falando das mesmas coisas e nada tenha mudado. Lembra que nós estamos num ano de eleição. Eu acho que o milagre de Jesus e a mensagem da cruz é justamente essa. Entendeu? Tem um ano de eleição, está na hora de se mexer, está na hora de lutar por uma sociedade muito mais digna, muito mais fraterna, muito mais humana e que nos possibilita sonhar e esperar que conjugar o verbo de maneira a olhar no horizonte que a gente vai conseguir de fato, né? Então, eu acho que essa mensagem de paz, que eu queria deixar isso aqui inicialmente para cada um e para cada uma, e esse é o objetivo da caminhada pelos direitos, né? Quer dizer, caminhar não significa 2 passos em um dia, 2 passos em outro dia, mas é como eu vivo cotidianamente. E se o poeta estiver correto, é caminhando que se faz o caminho. Né? É caminhando que nós encontramos o horizonte, é caminhando que nós nos aproximamos da nossa utopia, é caminhando que a gente consegue realizar os sonhos que povoa o nosso imaginário e a nossa vontade cotidiana, né? Então, é dessa forma que eu vejo como construir um mundo melhor, como construir as coisas que estão aí para ser construídas. E também como enfrentá-las, né? E tem uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, e isso também é evangélico. Aliás, a luta pelos direitos humanos é puro evangelho, antes que alguém diga que só dentro da Bíblia se encontra transcrito aquilo que poderá ser evangelho. Não. A luta cotidiana, a preocupação com os outros, com as pessoas, entendeu? É puro evangelho. Da comida, lutar pela alimentação é evangelho. É isso que nós estamos lutando. E eu queria trazer isso e refletir isso um pouco com cada um de vocês. Está aqui no podcast, mas depois também pode procurar lá no Facebook, lá no canal, né, que você também vai encontrar e nós vamos conversar a respeito disso. E aí você pode até fazer a crítica. Você está se metendo onde não deve, deixa que os religiosos cuidem desta parte. Eu estou me metendo exatamente onde eu acho que eu devo, né? Se eu me considero um filho desse planeta e consequentemente, filho de quem construiu, quem fez esse planeta, eu não posso simplesmente fechar os olhos e
que cada um se vire, não. Enquanto eu puder falar, eu vou falar, doa quem doer, entendeu? E aí a gente vai, toca na vida, a gente vai trabalhando nesse sentido. Eu acho que a voz, entre tudo que ela possa fazer, é não se calar diante daquilo que tem que ser dito, né? Para quem tem que ser dito. E quem não gostar do que ouviu, então mude, faça diferente, né? Que a gente vai tocar a vida. Bom, esse é a primeira introdução desse podcast que eu estou fazendo com vocês. Mas hoje, 19 de abril de 2022, né? Se tem uma coisa que os povos indígenas não gostam, é do 19 de abril. Eu já conversei com vários indígenas e tudo mais, cacique, etc. E eu aprendi desde cedo, inclusive nos livros da escola, no banco da escola, com o 19 de abril, se faz tanta homenagem aos índios e etc, etc, etc. E tem uma coisa que sempre me chamou a atenção nesta relação, né? Primeiro, por que cargas d'água o Estado brasileiro oferece aos povos indígenas um dia em sua homenagem? Nunca entendi isso muito, né? Primeiro, para a gente considerar que estas terras são terras indígenas, né? O Brasil é um país indígena, as terras brasileiras são terras indígenas. E se eles não têm acesso a tudo que é deles com naturalidade hoje, e precisa forçá-los agora se fazer manifestação e atos para poder garantir aquilo que deveria ser natural dele, é porque alguém veio e roubou, tomou deles. Matou, né? Como todo mundo sabe, o genocídio indígena que aconteceu neste país. Mas eu nunca entendi exatamente por que então estabelecer um dia. Claro, a gente vai buscar no livro de história, vamos falar um monte de baboseira no livro de história. É desde cedo na minha escola primária que eu escuto isso. Claro, quando se é criança que está na escola primária e que todo mundo tem que se fazer cocarzinhos e outras coisas mais para se enfeitar como se fosse indígena, entendeu? Para homenagear os índios, claro que a gente aceita tudo e vamos tocar a vida como ela é. Depois que a gente cresce, a gente não tem mais obrigação de aceitar isso como uma verdade absoluta. E não é uma verdade absoluta. Entendeu? O 19 de abril é antipático aos povos indígenas brasileiros. Eles não gostam do 19 de abril, é desrespeitoso à sua história, à sua luta e etc. Entendeu? Então vamos trazer uma outra reflexão para esse 19 de abril, inclusive em homenagem aos 6 mil índios que estão neste momento acampados na esplanada dos ministérios, né, em Brasília. Está lá, 6 mil índios. Por que eles estão acampados lá? Porque eles estão, primeiro, para poder enfrentar na justiça e politicamente o tal do famigerado projeto de lei do governo Bolsonaro que abre as terras indígenas para mineração, ou seja, abre tudo, entrega as terras indígenas para as grandes mineradoras que queiram procurar minério dentro das terras indígenas, e sem consultar, inclusive, os povos, os donos da terra, etc. E uma outra questão que eles estão aguardando a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, terminar o julgamento do que nós chamamos de marco temporal. Ou seja, é uma outra ameaça à presença e os territórios indígenas neste país. O marco temporal, ele estabelece que os índios só têm direito à terra do ponto de vista da pesquisa e da identificação antropológica, aquelas terras que foram identificadas de 1988 para cá. Todas as terras de 1988 para trás são sujeitos e são passíveis de ser não legitimada e de não ser dada como terras de determinado povo, de determinada etnia e etc. Ou seja, se isso pega, isso é obra e graça do Congresso Nacional, esse mesmo Congresso que está aí, que votaram neles, que eu não sei quem foi que botou e colocou lá, entendeu? Se isso pega, são vários os povos que perdem o direito às suas terras, porque as terras deles são muito antigas.
E tem grandes latifúndios, agronegócios que estão dizendo que aqueles povos indígenas que estão em cima daquela terra não é dele, porque não foram demarcadas, inclusive, anteriormente à Constituição de 88. Ora, isso é um assalto à mão armada, com aval do Congresso Nacional e etc. Então, por isso eles estão lá em Brasília, entendeu? Para poder defender aquilo que é dele. Já perdeu tudo, né? Praticamente tudo, nesse país como um todo. E só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil nós temos 887 mil índios. Toda a população indígena, né, do país, o total é de 887 mil. Aí você pode parar agora e voltar no tempo um pouquinho. Lá em 1500, quando os europeus chegaram aqui, os portugueses, que invadiram essas terras e assassinaram aqui, nós viviam mais de 6 milhões de índios aqui. Viviam mais de 6 milhões de índios. E até bem pouco tempo, há 20 anos atrás, só tinha 380 mil índios. Já aumentou bastante, né? Então estava entrando quase na rota de sumiço, né? de extinção desta população toda. Desses 887 mil, são divididos em 305 etnias, ou seja, povos diferentes, né? De etnia diferente. São os Matis, são os Caingangue, são os Guaranis, são os Yanomamis. Essas são etnias diferentes que estão espalhadas. Esses 887 mil índios com 305 etnias, eles falam, por isso, veja bem, eles falam 274 línguas diferentes. Ou seja, quem foi que falou que o Brasil só fala português? Quem foi que disse que o Brasil só fala português? Claro que não. 274 línguas diferentes, sem contar aquelas que já desapareceram, né? E sem contar também os povos que ainda não foram, como é que chama isso? Não foram detectados, não foram encontrados, ainda chamados os povos que estão dentro da floresta selvagem, né? Digamos assim, que não foram ainda identificados e nem tiveram contato com humanos não índios. Olha só que riqueza nós temos neste país, né? Então, 19 de abril é para quê mesmo? Eu estava pensando nisso. É só para comemorar esse dia, como se nós fôssemos tão... Eu estou falando nós, no lugar de fala, no lugar de não índio. Apesar de ter, e sobretudo porque eu tenho sangue indígena nas minhas veias, né, pelos meus ancestrais, e sobretudo por minha bisavó. É só para dizer que 19 de abril é um dia de fazer festa, de comemorar, porque somos respeitosos, porque cuidamos da nossa população originária, e enfim, e etc, etc, etc. Isso é uma hipocrisia que não tem tamanho. É uma hipocrisia pedagógica, uma hipocrisia política, uma hipocrisia filosófica, é uma hipocrisia do ponto de vista dessa sociedade, que ainda é humana, né? Essa sociedade brasileira. Não tem como, não tem razão de... E eu sempre me perguntei também, toda vez que chegava esse dia, por que a gente tinha tanta necessidade de fazer enfeites, né, adornos e etc., e nos pintar e nos colocar sobre a nossa cabeça ou sobre o nosso corpo como se nós fôssemos índios. Ou em alguns lugares onde tem aldeias muito próximas, eu conheci escolas que levavam todos os seus alunos para dentro da aldeia, para poder ir visitar os índios. E quando chegava lá, era muito interessante, porque parecia que estava dentro de um zoológico, né? Eu não sei mais quem era bicho ali, né? Acho que era mais bicho quem foi lá visitar e se comportava como se estivesse no zoológico, do que os próprios índiozinhos assustados, sem saber o que fazer com toda aquela invasão dentro do seu território, dentro da sua aldeia. São esses povos, são os mesmos povos que foram quase dizimados, né, neste país. E outra coisa, conheço muita gente que diz que eles são preguiçosos, que não gostam de trabalhar, para que essas terras na mão deles. Ou seja, tem gente que não sabe em que lugar está, né? Ou se a cabeça está no pescoço para falar tanta bobagem.
em relação a isso. E o preconceito, essa discriminação horrível. E tem um dado preocupante, vocês sabem que tem muitas aldeias que vivem, chamadas aldeias urbanas, que vivem próximas às regiões urbanas, né? Às cidades. Essas aldeias, elas correm mais perigo, porque o índice de envolvimento com tudo que a cidade tem, que oferece para a sua própria população não índia, chega também dentro das aldeias, né? Aí chega o crime, chega a bebida, chega a droga, chega uma série de questões que afeta profundamente a vida dessas aldeias nas regiões urbanas. Então, eu não sei, eu vivo na cidade de São Paulo e é comum você encontrar nas feiras livres, não o pessoal vendendo seus artesanatos, que seria muito bom que eles viessem, mas você encontra um monte de crianças indígenas, de mulheres indígenas e homens pedindo, bêbados, ou sendo agredido, inclusive, porque as pessoas são invisíveis, né? E as pessoas não querem perto de si. Ou seja, cuidar, e eles, dessa questão toda é muito complicada. Então, eu queria, para lembrar esse 19 de abril, eu queria dar uma informação para vocês. Nós estamos construindo agora, na Associação Nacional dos Centros de Defesa, da ANCED, um manifesto de repúdio o que tem acontecido com as crianças Yanomamis dentro das suas aldeias, no estado de Roraima e no estado da Amazônia. O que tem acontecido com ela? Vocês têm acompanhado na televisão o conflito instaurado com os garimpeiros, a questão da mineração. No estado de Roraima, os garimpeiros têm utilizado daquilo que eles mais sabem fazer depois de tirar o minério das águas dos rios, que é comprar bebida alcoólica, dar os adultos das aldeias. Quando eles estão bêbados, eles estão estrupando as crianças que tem dentro das aldeias. Isso foi denunciado para a Polícia Federal já faz mais de 2 meses. Isso saiu na televisão agora recentemente também. Nós temos um relatório do CIMI, temos um relatório da Associação Yanomami no estado de Roraima e também da Associação Yanomami no estado da Amazônia, em Santa Isabel, da tragédia que é a presença dos garimpeiros dentro das aldeias na questão da mineração. Ou seja, deixar a toda uma população adulta embriagada, bêbada, com bebida alcoólica, para depois abusar, estrupar sexualmente as crianças, já não tem como classificar um troço desse e de que forma a gente possa entender um tipo de comportamento como esse. O que nós queremos é que as autoridades públicas, se bem que o presidente vive fazendo propaganda que os garimpeiros podem entrar, né, o presidente da República, mas está aí, no colo dele, inclusive, da Polícia Federal, que ele afronta tanto também, e do Ministério da Mulher e Direitos Humanos também, e da FUNAI, para urgentemente tomar conta e verificar o que está acontecendo. E nós repudiamos, né, fortemente esse tipo de agressão. Não dá para entender, né? Como é que uns caras entram nos chaponos, ou seja, nas aldeias, dentro dos chaponos e agride as crianças pequenas que estão lá dentro. Então, nós estamos desde a semana passada com essa denúncia, caminhando com ela e movimentando as autoridades para ver se toma conta disso e urgentemente vão fazer alguma coisa. Então, hoje, 19 de abril de 2022, estou fazendo isso agora, mas apelando para o nosso olhar para os territórios indígenas, para a segurança indígena, para a alimentação indígena, porque também, para vocês terem uma ideia, parte dessa população que nós estamos falando aqui, elas passam fome, não têm direito à alimentação. Entendeu? Só para ter uma ideia, os casos de violência contra a pessoa indígena, isso foi de um relatório do Conselho Missionário Indigenista, lá em 2019, 2020. Abuso de poder, ou seja, o agente público que entra nas aldeias, tiveram 13 casos. Ameaça de morte, 33 casos. Ameaças, várias outras ameaças. Assassinato, 67 casos, 72 vítimas morreram. Outras estão. Homicídio culposo, 20 casos aconteceram. Estou falando dos povos do norte, entendeu?
e 21 delas morreram. Lesões corporais, racismo, discriminação, étnico-cultural, tentativa de assassinato e violência sexual. Isso que eu acabei de contar agora para cada um e para cada uma que vai ou que está ouvindo esse podcast aqui. Bom, isso é um pouco o que nós teríamos, né, com esses povos. E a questão da alimentação, entendeu? Pelo menos a metade desta população passa fome. Porque a grande maioria dos povos indígenas, e esse também é um dado que seria importante se você não aprendeu na escola ainda, que eu acho que a escola não ensina esse tipo de coisa, né? A grande maioria dos povos indígenas, eles são coletores, caçadores e pescadores, né? É daí que agricultores, muitos deles são, mas em menor escala, mas na verdade eles são caçadores e pescadores e coletores também. Agora, acontece que a população não índia entrou dentro da floresta, que tem dificultado e muito a captura ou ele recolher a alimentação que ele precisa, sobretudo do ponto de vista da caça, do ponto de vista do peixe, porque o minério e a mineração poluem os rios, mata os rios, eles ficam doentes, além de contar a grande devastadora população dos mosquitos da transmissão da malária, que estão matando os velhos, índios idosos e estão matando as crianças indígenas também. 19 de abril. É isso que você ouviu um pouco na tua escola, quer dizer, ou na tua comunidade? Como foi que você se relacionou com isso? Pesquisem. Entra no site do CIM que você vai encontrar muita coisa. Ou no Brasil, de fato, hoje também tem uma boa reportagem a respeito disso. Mas também na internet está cheio de informações. E o governo federal insiste e resiste em não fazer aquilo que é o seu papel, que é a proteção dessas populações, que é a proteção o agronegócio cada vez mais entra na floresta e derrubando uma floresta para plantar soja, milho e que só os animais vão comer lá do outro lado do mundo e não aqui, né? Essa coisa toda. Então, a questão dos territórios, a segurança dos povos indígenas, essas ameaças todas que eles sofrem, a fome, a falta de alimentação adequada, entendeu? Temos que nos preocupar. Então, se nós estamos nos preocupando com isso e fazendo uma leitura diferente, eu acho que estamos no caminho certo, estamos com a esperança de que este país tem jeito. Bom, a intenção não era nem que esse podcast ficasse grande demais, como vai ficar. Por isso eu vou parar por aqui, eu vou parar nesta reflexão em torno dos povos indígenas, esse 19 de abril, mas também comecei falando um pouco do projeto que é Caminhada pelos Direitos, falando um pouco também daquilo que foi o meu sentimento de Páscoa, e eu espero que cada uma, que todos vocês aproveitem e reflitam. E me mande uma mensagem também, tá? Que vamos interagir sim, sem problema nenhum, entendeu? E isso aqui é um processo de debate educativo, democrático, de direito, é defesa de direitos humanos. Um beijo para vocês, vão lá no canal, e a gente se vê e a gente se fala logo mais. Um grande abraço a todos e todas.